Isso é algo que provavelmente você não sabe, mas para a gente poder comparar produtos ou mesmo analisar a performance ambiental de produtos, é necessário olhar mais de um indicador. Quer um exemplo? Imagina a energia nuclear. Se a gente olhar apenas as emissões de gases de efeito estufa, a energia nuclear seria uma das energias mais limpas, mas o fato é que não é bem assim. Então nós temos que olhar várias categorias de impacto. Se tiver interesse em saber o que são categorias de impacto e como ela está presente no desenvolvimento de produtos sustentáveis, fica comigo nesse vídeo até o final. Olá, eu sou Fernando Kuzinski do canal Prática Sustentável e eu ensino profissionais de diversas áreas e de diversos setores sobre o desenvolvimento de produtos sustentáveis. E nesse vídeo eu vou falar sobre alguns indicadores, podemos chamar assim de indicadores, que podem ser utilizados no desenvolvimento de produtos sustentáveis para comparar produtos, para desenvolver produtos mais sustentáveis, para medir a performance ambiental de produto. Esses indicadores, como eu vou comentar mais para frente, são as categorias de impacto. Bom, primeiramente eu queria falar sobre o foco nosso aqui, que é desenvolvimento de produtos sustentáveis por meio da avaliação do ciclo de vida. E na avaliação do ciclo de vida, por definição, nós devemos olhar mais do que um estágio apenas do ciclo de vida do produto. Para quem não sabe, ciclo de vida do produto, eu fiz um vídeo explicando sobre isso. E além disso, nós devemos olhar também diversas categorias de impacto. Ou seja, não é válido olhar apenas uma categoria de impacto, porque dessa forma nós estaríamos omitindo conflitos, trade-offs, entre as categorias de impacto, entre os impactos potenciais de um produto. Na introdução eu dei um exemplo sobre a energia nuclear. Então, se olhássemos apenas as emissões de gases de efeito estufa, a energia nuclear seria uma das energias mais limpas. O que não é verdade se a gente olha outras categorias de impacto, como toxicidade humana. E eu trago um outro exemplo que justifica o porquê que nós devemos considerar mais do que uma categoria de impacto. Recentemente, agora em 2020, saiu um estudo sobre diferentes embalagens para vinho lá na Itália. Então os pesquisadores tinham a motivação aí de entender como é que ficariam os impactos potenciais de diferentes embalagens para vinho, porque eles queriam diminuir, né, esse uso de polímeros ou de plásticos. Bom, o resultado que eles chegaram? Que as garrafas de plástico tinham impactos maiores, ou seja, eram piores quando se falava de emissões de gases de efeito estufa relacionadas a mudanças climáticas. Porém, quando se falava de mudança do uso da terra, as garrafas de vidro eram piores. Então, nós não podemos apenas olhar uma categoria de impacto, porque dessa forma a gente omite informação e a gente não consegue tomar uma decisão baseada em dados bons. Por isso é necessário que se olhe em diversas categorias de impacto. E tem um outro ponto, empresas podem se beneficiar dessa visão de olhar apenas uma categoria de impacto, porque dessa forma ela estaria mostrando apenas o que é bom, o que é relevante para ela, o que é bom para ela. Não o que é relevante, mas apenas o que é bom para ela. Por isso que temos que olhar diversas categorias de impacto. Mas o que são categorias de impacto? E eu trouxe aqui a definição da norma ISO 14044. As categorias de impacto representam as questões ambientais relevantes às quais os resultados da análise do inventário do ciclo de vida podem ser associados. Não dá para entender muita coisa, né? Mas eu vou trazer um pouco para a prática. Então, as categorias de impacto, elas são, de certa forma, como KPIs, como Key Performance Indicators, que talvez você esteja mais familiarizado aí por uma parte de gestão da indústria, gestão dos negócios da empresa. Por quê? Porque a gente pode usar a avaliação, a gente usa as categorias de impacto para compilar dados complexos em números simples, números acessíveis. E a gente faz isso para poder entender melhor como o produto e como as suas emissões em todo o ciclo de vida desse produto interagem com o meio ambiente. Correto? E, enfim, antes de entrar na parte técnica de
como são calculados essas categorias de impacto, eu queria falar mais sobre como é que essas categorias de impacto estão ou se envolvem dentro do processo de desenvolvimento de produtos sustentáveis por meio da avaliação do ciclo de vida. Então vale a gente relembrar o que é a avaliação do ciclo de vida, né? Fiz também um vídeo sobre isso, mas a avaliação do ciclo de vida tem o seu principal objetivo de medir a performance ambiental de produto. E elas são divididas em 4 fases: definição de objetivo e escopo, segunda, inventário do ciclo de vida, terceiro, avaliação do impacto do ciclo de vida, e a quarta, que é a interpretação dos resultados. Na segunda fase, é a fase que a gente coleta diversos dados e muitas informações, como por exemplo, uso de matéria-prima, descartes, coprodutos, energia, emissões para o ar, para a água e para o solo, enfim, são diversos dados. E aí, na terceira fase, que é a avaliação do impacto do ciclo de vida, é que a gente vai pegar esses dados e vai transformar eles nesses KPIs, nesses indicadores. E como é que faz isso? A primeira parte é a gente decidir, né, então, a seleção das categorias de impacto que eu vou estudar, que eu vou analisar. Depois eu vou classificar essas emissões que eu tive de acordo com a categoria de impacto que eu selecionei. Por exemplo, se eu olhar para mudanças climáticas, eu vou olhar os gases de efeito estufa que foram emitidos no ciclo de vida, nos estágios, e aí eu vou dizer, bom, para as mudanças climáticas, essas emissões são relevantes. E aí se eu olho, e depois disso eu vou fazer a caracterização, ou seja, eu vou transformar essas emissões que eu tive no ciclo de vida em indicador, né, essa categoria de impacto. Vou trazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente está fazendo um estudo de uma avaliação do ciclo de vida de uma bicicleta vermelha, por exemplo. Bom, olhando todo o ciclo de vida, desde a extração do minério, transformação em aço, laminação do aço, produção da bicicleta, e aí também tem a parte dos pneus, borracha, vulcanização, depois comercialização, transporte da bicicleta, o uso da bicicleta e eventual descarte da bicicleta. E a gente quer saber, bom, quais são os impactos ambientais, certo? Qual é o impacto ambiental, para ser mais simples aqui, qual é o impacto ambiental de mudanças climáticas por quilômetro rodado dessa bicicleta? Olhar para a fase de uso dela e dizer, bom, por quilômetro rodado, quais são os impactos de mudanças climáticas? E aí, para cada estágio desse, lá na minha segunda fase da avaliação do ciclo de vida, eu vou coletar vários dados, como energia, matéria-prima, emissões, enfim. E quando eu olhar como um todo, né, vamos imaginar que a gente vai olhar todas as emissões do ciclo de vida como um todo, eu tenho lá que eu emiti 10 kg de CO2, de dióxido de carbono, para todo o ciclo de vida, e 1 kg de CH4, que é metano, considerando todo o ciclo de vida. O que eu vou fazer? Eu vou dizer, olha, eu selecionei a categoria de impacto de mudanças climáticas, correto? E aí eu vou transformar esses 10 kg de CO2 e 1 kg de CH4 no indicador de mudanças climáticas, que é CO2 equivalente. E aí então eu uso uma coisa que se chama aqui, que é fator de caracterização. Na fase de caracterização, eu vou pegar o CO2 e multiplicar pelo fator dele, vou pegar o CH4 e multiplicar pelo fator dele. O do CO2, como é o gás padrão, é 1. E o CH4, o fator dele é 28. Depois eu comento mais sobre os fatores de caracterização. Mas feito isso, agora eu tenho que, para o meu ciclo de vida inteiro, eu somo esses dois valores e eu tenho que... o meu indicador de mudanças climáticas são 38 kg de CO2 equivalente, ou seja, 28 mais os 10. Perfeito? Então, dessa forma, eu tenho um indicador de mudanças climáticas olhando todo o ciclo de vida do produto, da produção da bicicleta vermelha. Bom, mas a pergunta fica, o que eu quero, na verdade? Com o que eu me importo como ser humano, com o que eu me importo como sociedade? Será que eu estou me importando com a emissão de CO2 ou estou me importando com uma coisa além dessa? O fato é que a gente se importa com o que a gente quer proteger. E a gente chama isso de áreas de proteção. E o que são áreas de proteção? Saúde humana, qualidade do ecossistema
e recursos naturais e serviços do ecossistema. Então são três aqui que estão relacionadas às mudanças climáticas. Então você poderia, ao invés de dizer que o seu produto tem 38 kg de CO2 equivalente, você poderia relacionar qual é o impacto do seu produto na vida de animais, por exemplo. Na causa de animais, ou não, interferência na saúde humana, interferência nos serviços ecossistêmicos. Bom, quando a gente olha, e dando nome agora a isso, quando a gente olha para CO2 equivalente, esse indicador de mudanças climáticas, a gente tem as categorias de impacto e isso é um ponto médio. Quando a gente olha lá para áreas de proteção, dizendo qual é a interferência do meu produto com a saúde humana, por exemplo, aquilo ali são categorias de dano e que são as categorias de ponto final, só para a gente poder definir aqui. Dito tudo isso, vamos focar nas categorias de impacto para a gente poder decorrer mais nisso, tá? Porque as categorias de impacto, as categorias de ponto médio, elas são mais precisas do que as categorias de dano, essas categorias de ponto final. Porque imagina que o estudo de casualidade, estudo de causa e efeito, entre a emissão de um poluente lá no teu ciclo de vida, relacionar ele com o número de mortes de animais ou danos à saúde humana, não é algo muito simples, é muito complexo, aliás, fazer isso. E por isso existe muita incerteza nesse trajeto que a gente chama de mecanismo ambiental. E quais são as categorias de impacto? São diversas, eu vou citar algumas aqui como mudanças climáticas, talvez a mais conhecida, escassez hídrica, medidas em metro cúbico, por exemplo, mudança do uso da terra, depleção de recursos, por exemplo, combustíveis fósseis, formação de ozônio fotoquímico, entre outras, são diversas categorias de impacto. E o ponto é que você, quando está desenvolvendo produtos, tem que selecionar aquelas que são mais relevantes, ou para o seu setor, para o seu produto. E eu quero voltar agora a falar sobre os fatores de caracterização. Quando eu falei ali do ciclo de vida da bicicleta vermelha, eu falei que o CO2 tem o fator de caracterização 1 para mudanças climáticas e o CH4, por exemplo, o que é o metano, tem um fator de caracterização de 28. Ou seja, o metano tem 28 vezes mais potencial de aquecimento, certo, do planeta, ou seja, ele é 28 vezes pior para o meio ambiente do que a emissão de CO2. Por isso que quando a gente fala sobre agropecuária, são tão impactantes a criação de bovinos por causa da fermentação que gera muito CH4, muito metano. Assim também acontece com as plantações, por exemplo, de arroz. Bom, mas como é que se chega a esse valor? Como é que se chega a esse fator de caracterização? E eu quero fazer uma analogia com cozinhar bolo, como assar bolo, né? Então você está fazendo um bolo de milho, e você tem diversas opções de assar esse bolo. Você pode assar ele em forno elétrico, em forno a gás, em forno a lenha. E essas formas de assar diferentes, distintas, vão dar gostos distintos, gostos diferentes ao seu bolo de milho. Então, esses métodos de assar bolo, trazendo para o contexto de avaliação de ciclo de vida e para a avaliação do impacto do ciclo de vida, são diferentes metodologias utilizadas para o mesmo impacto. Ou seja, para uma mesma categoria de impacto é possível ter distintas metodologias para chegar àquele indicador. E com certeza se chegam a valores distintos. E essas metodologias, o que elas fazem? Elas rastreiam esse mecanismo ambiental, ou seja, desde a emissão e como ela interage ao longo do caminho para chegar até o dano à saúde, por exemplo, de formas distintas. Então, pesquisadores modelam, vários pesquisadores modelam esses diferentes mecanismos de formas distintas. Correto? Vou dar um exemplo das mudanças climáticas. A metodologia mais conhecida é a do IPCC, do painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, do GWP 100, ou seja,
do potencial de aquecimento global, Global Warming Potential, para 100 anos, de 2013, por exemplo. Então, são diversas metodologias dentro do IPCC para mudanças climáticas que contabilizam essa categoria de impacto. É um pouco complicado, mas se a gente lembrar da analogia de assar o bolo no forno, talvez facilite um pouco. Enfim, como é que é feito esse mecanismo, né, de forma bem simples, como é que é o mecanismo das mudanças climáticas? Então, primeiro, tem as emissões lá no ciclo de vida, nos estágios do ciclo de vida, depois essas emissões aumentam a concentração de gases na atmosfera, que provocam o forçamento radioativo, e aí aumentam a temperatura atmosférica do planeta, que geram impactos de mudança do clima, que influenciam ou a saúde humana, ou a qualidade do ecossistema, ou recursos e serviços ecossistêmicos. Então esse é o mecanismo ambiental, por exemplo, e de forma simplificada, das mudanças climáticas. Dito tudo isso, o que eu quero que você saiba é que quando você desenvolver um produto sustentável, ou você for pensar, seja na compra sustentável, você não deve pensar apenas em uma categoria de impacto. Você tem que pensar em várias categorias de impacto. Porque senão você está sendo superficial ao tomar uma decisão. Você tem que considerar diversas categorias de impacto. E você faz isso tendo essa visão holística de diversas categorias de impacto que são relevantes para o seu produto ou para o setor onde você trabalha. E onde é que você encontra essas categorias de impacto? Você pode encontrar, por exemplo, nos guias dos PEFs, do Product Environmental Footprint. Bom, é isso que eu tinha para falar. Esse é um pouco do universo das categorias de impacto. Existem muitas pessoas trabalhando e desenvolvendo e aprimorando essas metodologias, essas categorias de impacto, mas nós, como profissionais, temos que buscar utilizar as categorias que são mais indicadas. Enfim, se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma sugestão relacionada ao assunto de desenvolvimento de produtos sustentáveis, eu peço que deixe aí seu comentário. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais!